Boa tarde, galera do Rainha. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso programa. Iniciá-lo com arte é uma delícia. Arte essa produzida pelos alunos dos primeiros anos do ensino médio do Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos, sob o comando e batuta da nossa expert mestra Eliane Fagagnolo. Foi show de bola, trabalho realmente maravilhoso. No programa de hoje teremos muitas outras atrações. O professor Amaury apresenta os resultados do quadro Quem é? A professora Priscila vai apresentar um trabalho feito pelos alunos do sexto ano A durante as aulas de LP e Educação Física. Também teremos a entrevista com a nossa querida teacher Alessandra e, por último, a nossa atração musical com a Vipri. Espero vocês logo depois da vinheta. Eu sou Vânia Amaro, essa é a Hora do Esporte ND Rainha e esse é o nosso canal de esportes, cultura e entretenimento. Amaury, mostra pra gente os resultados do quadro Quem é? Fala, turma, tudo bem? E agora vamos aos resultados do quadro Quem é? Será que você acertou algum? Foto número 1, nossa vice-diretora Agnes. Foto número 2, nossa professora de matemática Rosana. Foto número 3, professor de matemática Vanderlei, Vander. Foto número 4, professor Marcelo Luiz, língua portuguesa. Foto número 5, nosso professor de História e Geografia, Eduardo, Edu. Foto número 6, Vânia, Educação Física e Basquete. Foto número 7, nossa professora de inglês, Alessandra. Foto número 8, eu, Amaury, professor de Educação Física e Voleibol. Foto número 9, nossa coordenadora Renata. E a última foto, número 10, nossa professora de Ciência, Juliane. Saudações aos espectadores do programa A Hora do Esporte ND. Eu sou a professora Priscila. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto desenvolvido pelo sexto ano a partir de contos populares. Bom, esse trabalho nasceu das aulas de língua portuguesa a respeito de variedade linguística, em que nós trabalhamos os diferentes falares do português ao redor do mundo, ao longo do tempo, dentro das suas situações comunicacionais. E a partir desse conhecimento, os alunos iniciaram as suas leituras de contos populares, em que essas variedades linguísticas são mais visíveis. E a partir disso, nós desenvolvemos um trabalho de contação de histórias, em que o conto popular, a variedade linguística, o uso dos provérbios entraram em cena para fazer aquilo que o ser humano fez ao longo de toda a sua história, que é contar histórias, comunicar-se por meio de narrativas. E a partir disso vocês conhecerão o projeto e o resultado desse projeto a partir dos trabalhos dos alunos do sexto ano. Agradeço a atenção de todos e espero que vocês gostem. Um grande beijo. Bem-vindos, essa é a Hora do Esporte ND Rainha e esse é um grupo do sexto ano A que fez uma atividade muito legal e muito criativa nas aulas de português e educação física. Então, se apresentem, meninos, por favor, e meninas. Oi, eu sou o Luigi. Oi, eu sou o Enzo Cristóforo Calvieri. E oi, eu sou a Júlia. Então, à vontade, pode começar o trabalho de vocês. Oi, galera. Vou contar para vocês como foi a experiência dos meus primos do interior, Ritinha e Zé Chulé, quando vieram passear aqui na capital. Eles ficaram hospedados na minha casa e os convidei para conhecerem a escola onde estudo, justamente na época da festa junina. Uai, cadê os fogão a lenha? Cadê a terra no chão? A música tá dizendo pra pular fogueira e não tô vendo nenhuma. É mesmo, não tem nada de festa aqui. Os pessoal tá tudo estranho com essas roupas esquisitas.
Provérbio: à noite todos os gatos são pardos. Mas eles criam gato pardo? É par de quem, uai? Eita, que você não sabe das coisas, Zé Chulé. É par do primo, só pode ser. Olha só, eu sou seu par. E o gato é par de quem ele quiser, ora. Pode ser par do Tonho, par do João. Eles foram para a fila do churrasco e pegaram um espetinho, depois uma pamonha, depois um milho verde e seguiram, sem parar de comer. Foram experimentando todas as guloseimas que encontraram pela festa. Provérbio: a voz do povo é a voz de Deus. Ai, minha Nossa Senhora da Santa Pamonha. Ô, Ritinha, você ouviu a voz do Deus? Não acredito que você não sabe das coisas, Zé Chulé. É o povo que falou a voz do Deus. Nem ouviu o que o povo falou porque eu tô interessado em comer mais um trem desse. Anoiteceu e a festa seguia animada. Porém, as comidas acabam, mas os primos continuam aproveitando e antes de irem embora, foram tentar a sorte na barraca de pescaria. Todo mundo sabe que nas cidades, os peixes usados no jogo são de plástico, de isopor ou de qualquer material, mas não é de peixe de verdade, né? Crê em Deus, pai, os peixes estão tudo morto. Ah, karma, Ritinha. Os povos da cidade é tudo molenga das ideias. Onde já se viu põe um peixe morto pra mó de pescar? Provérbio: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Tá aí, os peixes morreu por causa das pedras duras que ponharam e furou tudo. Elas que... Agora sou eu que tenho que te explicar. Não foi a pedra dura, foi a água mole. Acabou. Sensacional! Eu adorei o trabalho, adorei a criatividade, adorei a performance. Parabéns! E olha, e uma indicação nossa para vocês têm que fazer teatro, tá ok? É triste que eu não tenho A tempo. Globo ainda não descobriu vocês. Obrigada pela participação, meninos. Um grande beijo. Ó, parabéns, Nada. Júlia, parabéns, Enzo, Obrigada. parabéns, Luigi. Desde pequenininho conheço vocês, vejo que vocês tão felizes assim participando dessa brincadeira. Estão de parabéns. Gostei Obrigado. bastante de ver vocês aí. Obrigada. Obrigado. Parabéns, meninos. Parabéns Obrigado. aí. Muito Show de obrigada. A nossa entrevistada de hoje no quadro Conhecendo Melhor é a nossa teacher de inglês, a professora Alessandra. Competência e amor dizem muito sobre ela. Bora lá! Boa noite, turma. Estamos aqui, a segunda entrevistada do nosso Conhecendo Melhor. Hoje a nossa entrevistada, professora do Colégio Notre Dame Rainha, nossa teacher Alessandra, professora de inglês. Seja muito bem-vinda, Ale, tá? Muito obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade para bater um papo com nós. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. Então vamos lá, Ale. Qual que é o seu nome completo? Uau! Vamos lá, então. Alessandra Martins Parreira. Nada a ver com o técnico, tá bom? É só coincidência. Certo. Sua idade atualmente? Sem mentir, hein? Sabia! Eu tenho que falar alguma coisa. A minha idade é próxima do Borba. É necessário? Então vamos lá, vai. É a pergunta que todo mundo quer saber. 4.3. Bem vividos. Turbo, né? Não tem turbo. É in natura. É in natura. É natura, tá certo. Você tem algum apelido, Ale? Se sim, qual? Olha, na minha família é Lê. Não tem o A, é Lê. E depois que eu criei o meu e-mail, eu tenho alguns amigos que me chamam de Pump e as minhas amigas mais próximas me chamam de Alice. Esse eu vou explicar. O Alice... Explica todos. Todos. O Lê, eu acho que é preguiça de falar Lê. Nunca perguntei para os meus pais, mas acho que é isso, mais prático. O Pump é porque quando eu fui montar o meu e-mail, tudo já tinha. Ale Parreira, Ale Martins, e aí eu fui colocando Ale, P de professora, A de Alessandra, M Martins, Parreira, e ficou Pump. Aí eu falei, vou pôr um Y. Foi uma criação, então ficou Ale Pump. E Alice é porque eu tenho uma amiga, ela que inventou isso, chama Fabiana. Ela foi professora do Rainha.
que ela disse que eu acredito em todo mundo, que meu mundo é colorido. Então eu sou Alice. E aí ficou. Alice pra cá, Alice pra lá e tá tudo bem. É isso. Júlia, com você agora. A gente quer saber aonde você nasceu e cresceu. Olha, eu sou brasileira, viu? Nasci aqui em São Paulo e cresci aqui. E o nome dos seus pais? Meu pai é Luiz Felipe e minha mãe tem um nome que é diferente. Eunatilde Cleide. Era nome da avó dela. Aí todo mundo chama de Cleide, né? Porque Eunatilde é quem conseguiu falar, né? Quem aprendeu fala Eunatilde. E você tem irmãos? Quantos? Sim, eu tenho um irmão, que é o irmão do meio, e uma irmã, que é a mais nova. Eu sou a mais velha. Entendi. E como é ser a irmã mais velha? Bom, é um desafio sempre, porque começa comigo a história, né? Quer dizer, agora nem tanto, porque já estamos mais velhos, adultos, né? Mas sempre foi o desafio. Então, por exemplo, na época da adolescência, eu tinha horário para chegar em casa, né? Eu tinha um monte de regra, eu ganhei relógio porque eu não podia me atrasar, tinha horário para entrar, mas eu dava vários perdidos, né, gente? Porque não é possível. Era 10 horas da noite, tava todo mundo na rua e eu tinha que voltar. Meu apelido também era Nana Neném. Tudo bem que eu durmo cedo. Mas era porque meu pai, se eu não estivesse em casa às 10h01, ele aparecia e dava um assobio. Todo mundo já sabia. Era o pai da Alessandra. Mas é porque minha mãe ficava no pé. Vai chamar a Alessandra. Vai chamar a Alessandra. Aí ele me deu o relógio com a desculpa de que eu não podia perder a hora. Aí eu mexia no ponteiro, falava que atrasou. Uma vez minha mãe operou e ela não estava do lado para falar pro meu pai. Eu atrasei 1 hora o relógio. Foi a primeira vez que eu vi a pizzaria fechar. Cheguei às 11. Meu pai não quis chamar. Tu era esperta, safadinha. Não é, porque você sabe como é adolescente, o grupo era muito bacana. Eram mais de 30 pessoas que ficavam na rua, lá no Ipiranga, entre a Cipriano Barato e Oliveira Alves. Era um grupo muito grande e todo mundo ficava. A Alessandra não podia. Bom, aí de vez em quando a gente tentava ser adolescente, né? Como todo adolescente, tenta ir até o limite, né? Mas foi uma vez só, por isso que ficou gravado na memória. Muito bom. E como foi a sua infância? Foi ótima, foi ótima. Meus pais sempre saíram conosco, levavam para passear, em feira de animais, sabe? Que eu acho que hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas ninguém os judiava dos animais, tá? Mas era muito legal. A gente viajava todas as férias para lugares simples, mas sempre estávamos juntos. Os presentes eram só nas datas certas. Não sei se isso é certo ou errado nos dias de hoje, mas na minha família era assim. Não tinha abuso de poder, todo mundo sabia o que cada um tinha que fazer, tinha as rotininhas, e quando estava em férias não tinha rotina, e a gente sempre se deu muito bem. Então, no geral, você era mais séria ou você dava uma extravasada? Ah, não podia? Quem disse que podia? De jeito nenhum. Eu era dentro da disciplina da família. Apesar que meus pais são, né, super bacanas. Mas extravasar? De jeito nenhum. Tinha um chinelo que cantava, tinha uma cinta. Vou contar a história da cinta que é importante. A minha mãe, quando ela vê esse vídeo, ela vai rir. Ela pedia pra gente buscar a cinta. Vai buscar a cinta. Porque eram 3, né? Então, se um aprontava, tomava os 3, porque senão a gente ria do outro, né? Era a mesma cinta? Era. E uma vez, o cachorro ficou bravo com a minha mãe, ele latiu pra minha mãe, tomou também. Era assim. Mas a gente não apanhava sempre, sabe? Era só quando necessário. Mas não doía muito. Entendi. Mas você era mais quietinha ou você falava muito? Falava, não, eu falo mais que a boca, desde pequena. E, no geral, você era boa aluna, mais ou menos? Conta pra gente essa vida da escola. Olha, eu sempre fui uma aluna mediana pra mais, mas nunca fui aquela do 10.
Os meus irmãos, sim. Eles não precisavam anotar, fazer 1000 exercícios como eu sempre fiz. Eles tinham um outro tipo de compreensão. Aliás, até hoje. Assistia a aula e, ok, gravava. Eu não, eu precisava registrar. E é assim. Mas nunca repeti, nunca não. Tudo bem. Sempre fui uma boa aluna, eu considero, né? Leandro, com você agora. Vamos lá, Ale, vamos lá, vou te encher de pergunta. Vamos lá. Primeiro, quando você percebeu sua paixão pelas línguas e pela arte de educar? Olha, são 2 respostas. Pela arte de educar desde pequena. Eu colocava todas as bonecas lá e ficava. Meu pai conta, que eu não sabia falar, mas que eu já ficava. E a minha família, ela é composta... já ficava mandando todo mundo, faça isso, faça aquilo. Não é assim, né? Imagina, eu sei. Olha, eu não sei responder, mas ele disse que eu falava, o que eu não sei. Mas a minha família é uma família de professoras, né? Então, a minha mãe é professora de matemática, na minha casa tinha mimeógrafo, então eu via minha mãe mimeografando as provas, eu também queria mimeografar, aí quando eu já era maiorzinha, né, que eu sabia escrever, então eu ganhei o stencil e ficava lá escrevendo, adorava o cheiro de álcool, essas coisas. E aí, quando eu decidi ser professora, meu pai teve uma conversa séria comigo. Ele falou que não, que eu podia escolher uma outra profissão, né? E aí, na época, tinha o técnico de magistério, né? E aí, para ele ficar um pouquinho feliz, né? Eu fiz uma prova, que era um vestibulinho, para secretariado. E fiz para o magistério. E aí, quem ia buscar o resultado era eu. Era no Camargo Aranha, lá na Moca, o secretariado. E o magistério aqui no Alexandre de Guzmão. Quando chegou o dia de buscar o resultado, eu falei que eu não passei. Porque eu não queria. Eu queria ser professora, né? E é isso. Agora, a paixão pelas línguas é uma resposta bem interessante. Quando eu fui procurar uma faculdade, eu não queria fazer pedagogia naquele momento, apesar de gostar da profissão. Eu queria uma faculdade que me desse 2, 3 leques, assim, se de repente um dia eu quisesse fazer uma outra coisa. Então eu procurei letras, tradutor e intérprete, porque eu fazia inglês na época no CCAA, né? Minha mãe colocou nessa escola porque a minha tia trabalhava lá e tinha desconto. E aí eu procurei letras, tradutor e intérprete na Unibero. Só que quando eu entrei na faculdade, eu me decepcionei um pouco, sabe? Porque nada de traduzir na minha cara, ficar sentada e blá, blá, blá. Eu sou de ação. Mas tinha um intérprete, que você entra em cabine, né? Você escuta, você fala. E aí lá eu vi uma possibilidade de ter um segundo eixo, como eu procurava, né? E aí, ok. Mas ainda não era paixão pela língua, não. Acho que era paixão por comunicação, porque sempre fui, né? Quando chegou no último ano da faculdade, eu trabalho desde os 14 na educação. E aí eu juntei meu dinheiro e fui fazer meu primeiro intercâmbio. Aí eu fui para o Canadá, porque primeiro intercâmbio, pago por mim, tinha que ser um lugar que o dinheiro era compatível com o meu, né? E aí o dólar canadense era mais baixo, eu fui para lá. Aí sim, aí começou a paixão pela língua, porque aí eu vi sentido. Que delícia você poder falar com todo mundo de qualquer nacionalidade. Para mim era freedom, libertação. Então aí começou. Mas nessa altura eu já dava aula, só que eu dava aula para educação infantil, como professora polivalente, eu ainda não pensava em dar aula de idioma. Sensacional, Ale. E já engatando outra pergunta, você falou que não foi no primeiro momento, né? O seu curso de inglês não era a primeira opção, né? Minha tia também fez esse curso de secretariado que você fez aí, né? Também. Não, quer dizer, eu não fiz. O secretariado eu caí fora. Seu pai queria que fizesse, meu pai queria. Né? Era bem, né? E com qual idade, assim, que você descobriu, assim, que você tinha um dom para
para dar aula de inglês? A partir do momento que você foi fazer um intercâmbio que viu de outra maneira? Na verdade, eu adoro desafios, adoro. Eu acho que eu sou movida por eles. E eu dava aula para criança. Depois, quando eu terminei a faculdade, eu fui dar aula de 1ª, 4ª ao 5º ano, né? Na verdade, na época era 1ª, 5ª série. Eu não sou velha, tá, gente? Mas acontece. Mudam as denominações e tá tudo bem. Aí, eu dava aula de português, história e geografia na época, né? Aí me deu vontade de começar a dar aula de inglês e eu não sabia por onde começar. Aí eu tinha uma amiga, porque infelizmente ela é falecida hoje, eu tinha uma amiga que ela era dona de uma escolinha pequenininha. E aí eu fui pedir para ela se eu poderia dar aula de inglês lá, porque eu queria começar. E aí eu ia uma vez por semana. E foi aí que eu comecei gostei, né? E aí eu fui devagarzinho, trocando. Depois do Fund 1, eu peguei aula de português só, no Fund 2. Mas foi uma vida curta. Eu acho que eu fiquei uns 4 anos só como professora de português, porque aí depois me ofereceram, sempre dei aula em escola particular. Um momento da minha vida que eu resolvi tentar a escola do estado, porque eu queria fazer um trabalho diferente, mas não fiquei muito tempo. Mas na escola particular me ofereceram aula de redação. E eu me traumatizei, não quis mais dar aula de português. Por quê? Não porque eu não goste, é porque eu cansei de ler milhares de redações com erros. Não era aquilo que não me fazia feliz. Mas eu queria ser criativa, então eu criava aulas de redação, assim, para injetar informação nos alunos. Então as aulas eram deliciosas, né? Porque eu trabalhava com criatividade. Mas o produto final tinha que gerar um texto. E para corrigir aqueles textos, eu quase infartava, porque eu sempre fui caxias, sabe? Eu corrigia tudo. Coesão, coerência, gramática, ortografia. Meu Deus, eu corrigia 10, eu tinha que levantar, porque dava sono. Né? Em média, quanto tempo você perdia em cada correção sua? Desse jeito, louco de ser? Mais de Sim. 10 minutos. Mais de 10 minutos. Mas eu não trabalhava como eu trabalho hoje muito. Né? Então eu tinha um período todo e tal. Mas assim, com marca-texto, já ia falar highlight. Com marca-texto, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, me traumatizei. Aí eu fiquei um pouco nessa vida e pedi para sair. Mas aí eu pedi para sair quando eu já estava trocando já o português para o inglês. Então foi uma transição tranquila. De repente eu me vi só com inglês. E nunca mais voltei. Aliás, voltei sim, mas eu falo depois. Ale, você disse que sua mãe também era professora, né? Você se inspirou nela? E qual a formação que você... Qual a sua formação acadêmica? Sua mãe também era professora de idiomas também ou era pedagoga? Não, minha mãe é matemática, né? E a minha formação acadêmica é letras, tradutor e intérprete. Então eu tenho bacharel e licenciatura, eu tenho 2 diplomas. E é isso. Vou contar uma coisa só do português que faltou. É assim, ó. Hoje, depois de não sei quantos anos, que aí não vou ficar falando, né? Eu voltei para o português, mas com um outro objetivo. Eu estou dando aula, na verdade, eu estou ajudando um grupo de professores universitários a trabalhar com estrangeiros. Ia chegar nessa pergunta, ia fazer essa pergunta depois, mas já que você já antecipou, e como que é a experiência de estar trabalhando com essas pessoas? Que é o refugiado, não é isso? Amazing! Wonderful! Marvelous! Eu tô adorando, porque eles querem aprender a língua portuguesa. E assim, a nossa língua, ela é muito rica. Então ela tem flexões de singular plural, de feminino, de masculino. E dependendo da origem da pessoa, eles têm muita dificuldade, por exemplo, o árabe, em falar o português. Porque não acontece isso na língua deles, né? Já, por exemplo, o boliviano já não tem tanta dificuldade. Mas o que acontece? Quando eu vejo que eles estão assim, com um nó na cabeça, eu faço uns escapes em inglês, porque todo mundo fala inglês, né?
Então, eu vou para o inglês e explico, mas é um tipo de trabalho virtual, né, online, com um aplicativo, né, chamado Seesaw. E esse aplicativo, ele dá um feedback rápido. Então, eu apareço por trás das câmeras, não apareço assim, dando aula assim. Eu gravo, coloco, mas passa por uma triagem, então a pessoa que é responsável analisa, as atividades, e aí ela coloca se ela acha que a minha atividade está de acordo, mas ela colocou as minhas atividades, eu fiquei feliz. Eu falo que é desafio. Parabéns por esse trabalho voluntário, show de bola. Eu acho que é muito legal a gente se disponibilizar a qualquer trabalho voluntário que seja para ajudar o próximo, e eu sei que você é uma pessoa muito especial e faz isso com muito amor. Parabéns por isso. Obrigada. Isso tem me deixado muito bem, porque eu moro sozinha, e essa quarentena para mim eu me recriei, né? Então, quando termina todo o trabalho do dia, eu vou corrigir as atividades deles. E aí, nossa, é muito gostoso. Aí eu gravo áudio para eles. Sabe que eu me sinto? Por exemplo, vocês que estudaram comigo, tem aqueles listenings, né? E aí você aperta o play e tá lá a mulher falando. Eu sou essa mulher. Eu tenho que falar devagar, pausado, não posso falar rápido, porque senão eles não entendem, né? É sensacional, gente. E aí eles colocam assim, obrigado, professora. E assim, por me ensinar. Muito legal. E aí você percebe qual é a dificuldade que, por exemplo, os meus alunos têm de aprender o inglês, né? Porque começa assim, meio robotizado, né, o idioma, até ele criar uma vida e você conseguir falar mais rápido, emendar, vocês sabem, os links da vida, né? I got you, e não I got you, quando você canta a música, né? Lembra? Ale, e me diz uma coisa, eu sei que a gente às vezes a gente imagina refugiado aquele cara que não tem profissão nenhuma, né? Mas os caras são médicos, são advogados, a gente estava são pessoas que vieram para o nosso país porque realmente não tiveram possibilidade lá, mas que estão muito a fim de dar certo aqui e tem um certo preparo, né? É isso, né? Sim, e você também percebe uma diferença entre homens e mulheres. Então, vamos lá. Primeiro que quem procura esse curso tem interesse. Então, você percebe que já tem um pouco de cultura, porque não é uma faculdade, assim, por exemplo, não é uma USP, chama Instituto Singularidades. Então, você tem que se inscrever, você tem que buscar informação. Então, a pessoa quer, em primeiro lugar. Segundo, a pessoa tem uma profissão, sim, só que como ela veio para o Brasil e não tem domínio da língua, ela se sujeita a trabalhar em algum lugar que aceitem. Talvez no país dela ela não se sujeitaria, é o que acontece com o Brasil, quando você vai para outro país querer trabalhar lá, você se sujeita a ser garçom e tudo mais. Mas assim, eles tiveram que se apresentar, inclusive dizer profissão. Eu não vi médico, Vânia, mas eu vi engenheiro, eu vi professora, muito engenheiro, inclusive. Só que assim, é muito interessante. Eles já constituíram família no Brasil. A maioria, né? Então, no depoimento, eles falam assim, eu quero aprender, teve uma moça que falou assim para mim, eu quero aprender o português corretamente para eu me comunicar direitinho com a minha filha, que é brasileira. Né? Então, que interessante. Eu não estou dizendo que todo mundo constitui família, mas eles, em geral, gostam do Brasil. Apesar de tudo que a gente sabe que nosso país tem, o lado positivo é um chamariz para eles. E eu fico feliz, né? Porque aqui a gente tem uma cultura incrível. Nacional, é um país acolhedor mesmo, né? Quem teve experiência, assim, de ir para outro país, assim, sempre falam, né, que o nosso país é um país muito, muito rico em muitas coisas e muito acolhedor, né? Ale, vou emendar 2 perguntas agora, tá? Você sempre quis ser professora e quanto tempo de educador ND? Ai, meu Deus! Sempre. Nunca pensei em outra profissão. Agora eu tô pensando, porque eu vou ficar velhinha um dia e eu acho que eu vou deixar de ser professora antes
de eu ficar de cabelo todo branco, tipo Rita Lee, assim, tá bom? Então eu quero ficar bem, eu quero poder lembrar do nome de todo mundo. Então, enquanto eu estiver lembrando e sendo eficiente, eu vou estar na profissão. A hora que o cabelo estiver todo branco e eu estiver esquecida, não, já está na hora de migrar. E, na verdade, também porque eu tenho um sonho, né? Com essa história de eu conhecer outros países, eu tenho desenvolvido em mim uma vontade muito grande de cuidar das pessoas, né? E se eu vou chorar, tá, gente? Tá tudo bem, já tá aqui o papel. Eu gosto de cuidar, mas não cuidar no sentido de trocar fralda, sabe, enfermeiro ou coisa assim. Não, cuidar no sentido de ideias, de vida, de experiência e de energia. Então, no futuro, I want to be an Indian. Tô brincando. Eu quero ser uma indiazinha. Sabe aquela terapeuta, aquela velhinha curandeira? É isso que eu quero ser para minha terceira idade. Uma velhinha curandeira. Eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, mas eu curto muito essa história do natural. Entendeu? Então, vai ser difícil você ver a Alessandra com Botox. Vai ser difícil você ver a Alessandra com qualquer outra coisa assim, porque eu curto o jeito que eu sou, entendeu? E eu acho isso bacana, me faz bem para minha saúde mental, para minha saúde física, e eu quero envelhecer assim, do jeito que eu sou. E eu acho que a nossa sociedade, trabalhando com o humano, a gente percebe que tem muita gente doente. Muita gente, e sem necessidade, de repente precisa de um outro olhar. Eu quero ser esse outro olhar. Então, eu acho que eu já desenvolvo isso dentro da educação, mas para minha terceira idade eu quero ser essa velhinha curandeira. Tá bom? Ale, e quanto tempo de rainha você tem? Você trabalha na rainha desde quando? Eu estava tentando enganar vocês. 10 anos completos. Então, para você me alcançar, faltam 22 anos ainda de rainha, Vânia, tá? Já vou estar velhinha curandeira, eu acho. Mesmo porque eu acho que a gente também tem que dar oportunidade para outras pessoas. Eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer no Rainha. Eu tenho um sonho dentro do Rainha, certo? Eu quero que o Rainha multiplique essa ideia toda de idiomas. Eu quero ajudar a fazer parte desse processo, tá? Na verdade, eu quero fazer parte desse processo. Mas eu não sei, querer é poder? Então já estou jogando para o universo, certo? Eu acho que ainda tenho essa condição. Mas eu também quero ter a condição de olhar para mim e falar, pronto, cheguei onde eu queria, abra a porta, deixa entrar outras pessoas. Eu acho que essa é a vida. A gente multiplica, deixa lá a oportunidade para o outro. Sim, muito bom. Ale, você trabalha com várias faixas etárias, né? Mas para você, qual a principal faixa etária que você acredita assim, que o seu trabalho mais repercute e por quê? Que você fala que essa faixa etária é mais tranquila. Ai, gente, estão me emocionando. Olha, eu gosto de trabalhar com a base, tá? Então, eu gosto de formar o alicerce, tá? Com o idioma. Então, eu gosto de pegar aquele que fala, eu odeio inglês, eu não sei nada de inglês, Por quê? Porque alguma coisa aconteceu para isso vir na mente dele. Então, vamos mudar isso, né? Colocar um significado para isso. Porque depois que ele pega esse significado, ele vai embora. Ele dá conta. O mundo está aí para ele, certo? Então, eu acho que a base. Aí, dizer faixa etária, eu acho que até o 7º, 8º ano, que é 13 anos, tudo bem. Eu já tive a experiência de dar aula para o ensino médio. Mas o que acontece? A Júlia e o Rian talvez falariam melhor, né? A Alessandra, ela é meio Caxias, né? E aí, quando chega aquele ensino médio, aquele alto grau de adolescência, eu acho que eu não dou conta, porque aí os interesses são outros, é beijar na boca, é ter namorado, e o estudo, querendo ou não, ele fica um pouco com outra função, né? E aí eu quero que faça direito, eu quero que... Vamos participar, e vamos lá! Então, assim, olha lá, eles estão fazendo assim, então tá tudo bem, é isso mesmo. Então, para não entrar em conflito, eu não sei, eu acho que para essa faixa etária de ensino médio, eu prefiro ser amiga, que eu acho que eu vou contribuir muito mais.
né? Não sei se dar aula para uma sala de 35 de high school, se a Alessandra é sensacional, né? Não sei, eu não tô a fim de me testar nisso, eu acho. Acho que não é momento agora, eu acho que eu tenho muito para fazer lá embaixo, já que eu quero criar esse ambiente assim. Olha, veja bem, quando eu falo eu quero ser parte do processo, mas ninguém faz nada sozinho, tá? Claro que a gente precisa ter pessoas que acreditam no nosso trabalho e que confiem, né? Porque uma coisa é quando você está indo bem, todo mundo gosta. Outra coisa é quando você tem dificuldade. Aí sempre tem culpados. Então, assim, é um trabalho com muitas pessoas envolvidas, mas eu gostaria de fazer parte dele. Como você é qualificada, se você fosse para o ensino médio também, seria muito bom. Desafio, né? É um desafio. Mais 2 perguntas, eu prometo não te amolar mais. Você tem uma metodologia diferenciada para ensinar a língua inglesa. Como que é a maneira que você trabalha? E onde você busca inspiração para criar aulas tão diferentes e criativas? Desculpa eu rir, mas é que eu vi a Júlia fazendo assim. Meu, é que até hoje eu lembro que a gente teve que gravar uma receita em inglês. Eu lembro até hoje, eu lembro da minha fala até hoje da receita, não me esqueço. Na verdade é o seguinte, eu aprendi inglês do jeito que você aprendeu, Leandro, sendo um compartimento, onde matemática era uma coisa, português era uma coisa, inglês era nananana. E aí, o que acontece? Eu demorei muito para encontrar vida nisso, tá? Como eu te disse, eu encontrei vida quando eu viajei pela primeira vez. E eu penso que não há necessidade disso. Que você pode encontrar um significado de aprender um outro idioma muito mais cedo, porque vai funcionar muito mais. Eu vejo meus pequenininhos, eles estão tão avançados. Então, a ideia é que quanto mais cedo você investe, mais ele vai voar, entendeu? Então, o que eu faço? Eu tenho algo a seguir, que é a minha obrigatoriedade, que é aqueles conteúdos que são regidos por uma lei maior, ok? Eu pego esses conteúdos e transformo em alguma atividade social da vida real. Então, como a Júlia falou, receita. Tá, eu tenho que trabalhar vocabulário de comida. Por que eu vou ficar lá? Fruit, vegetable, make a list. E começo. Banana, apple, banana. Só isso. Ele vai sair da minha aula e ele vai esquecer. Talvez se tiver uma pronúncia engraçadinha, ele vai rir e vai lembrar no dia seguinte. Vai para a memória curta, mas não vai para a memória permanente. Então, se você cria situações do cotidiano em que você insere isso daí vai ficar gravado na sua memória de um jeito, como ela falou, que é difícil você esquecer. É que nem andar de bicicleta. Se você realmente aprende, você fica 10 anos sem andar, porque você está, sei lá, no seu momento de trabalho, mas quando você volta, você já ainda sabe andar de bicicleta, você não esqueceu. Então eu acredito nisso, você tem que pôr uma vida, um contexto, e um contexto que faça sentido. Aí vem a Alessandra meio crazy, né? Que cria as coisas, que paga mico, que põe avental, que faz Masterchef, não sei o quê. Pra quê? Para eles também perderem a vergonha, porque também tem uma questão assim, vou falar na frente de todo mundo, você fala errado. Tem uma coisa que eu falo muito, e muito mais agora, viu, Julia? Errar faz parte. Sabe, eu prefiro que erre assim, tentando acertar, do que não treinar. Porque tudo é um exercício na vida. Eu preciso que exercitem. Eu preciso falar para eles escutarem, né? E aí eles vão automaticamente observando qual é a pronúncia e põem para fora. Porque o que acontece em inglês, você escreve de um jeito e fala de outro. Certo? Então tá. E quem é que vai falar o correto? Tem umas curiosidades depois para te contar, que assim, nós brasileiros, em sua grande maioria, apesar que isso já está mudando por conta do inglês tomar uma proporção muito bacana, nós, em sua maioria, falamos do jeito que escreve. Não é assim, né? Mas também olha a situação, como é que você pode toda hora ficar... Não é assim, é assado. Então eu sempre falo para os meus alunos, da porta para dentro, você vai falar a pronúncia. Da porta para fora você escolhe. Você quer continuar falando hot dog? Você vai falar hot dog. Aqui você vai falar hot dog. Ok?
Bom, Ale, muito obrigado, viu? Uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito antes foi ter feito um curso de inglês, mas nunca é tarde, né? Com e muito certeza. obrigado aí pela atenção. Foi o que você falou, né? Buscar evoluir cada vez mais, né? Até mais devido à pandemia também. Então temos que inovar, né? E também o programa para nós aqui também está sendo uma coisa muito boa, muito nova, porque eu vou falar por mim, né? Eu para falar assim, particularmente na frente assim, tenho muita vergonha. A maioria de prova, nós fizemos faculdade juntos e a primeira, eu não saía para apresentar o TCC. Minha dupla era eu e ele falou assim, ó, eu inicio e você continua. Só que a lei travava. Então, para mim, isso aqui para mim também está sendo muito gratificante. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Buscar evoluir cada vez mais. Muito obrigado aí pela atenção. Imagina. Ô, Lê, eu não paro de estudar. Eu gosto, é uma coisa que eu acho que eu vou morrer fazendo isso, né? Mas nunca é tarde para nada, Lê. Quem tá falando, né? Eu não sou a dona da verdade, não. Mas nunca é tarde. Essa história de falar, eu tô velho para aprender idioma, muito pelo contrário, tá? Nunca você tá velho para nada. Vai que vai, se você quiser. Começa a viajar, Lê. Começa a viajar. Eu me viro no italiano e no espanhol. No inglês, italiano e espanhol me vira agora no inglês, mas tá nos meus planos, Tenho 5.8, tô chegando já no 5.9 e vou começar inglês segunda-feira com a Alessandra. Vou ficar insuportável, vocês não vão me aguentar. Eu, tecnológica, falando inglês, e professores não vão me suportar. Ai, meu Deus, ó a resposta, hein? Essa atração musical, professora Priscila, para vocês. É com você, Pri. Muito obrigado, família ND, pela participação de todos. Contamos com vocês no próximo programa, beleza? Valeu. Quem ainda não curtiu,
curte lá e quem ainda não se inscreveu, se inscreva. É muito importante para nós. Valeu, grande abraço, se cuide.